Olá a todos. Essa aula é a resolução da prova 1 da disciplina Estatística 2, a primeira prova da nossa disciplina, né, resolvida na semana passada. Ela tinha 5 tipos, tipo A, B, C, D e E. O que mudava de uma prova para outra, desse tipo de prova de uma para outra, era basicamente a primeira tabela, que essa tabela era utilizada para resolver os exercícios 1, 2 e 3, então os dados dessas tabelas aqui, para cada prova, eram diferentes. E no exercício 4, algumas informações de eventos, né? A composição do espaço amostral era a mesma em todas as provas, mas aí o evento A e B eram diferentes nos tipos de provas diferentes, né? Então, vamos comentar sobre essas diferenças. Eu coloquei lá no Class esse arquivo em Excel, que é todos os resultados das provas de todos os 5 tipos. Se vocês olharem aqui embaixo, ao abrir o arquivo lá em Excel, vai ter essas 5 abas. Então, aqui, prova tipo A, prova tipo B, tipo C, assim por diante. Todos os dados dessas provas. Então, vamos lá, vamos comentar a resolução dessas provas. A tabela que envolvia os cálculos do exercício 1, 2 e 3 era uma tabela que relacionava 15 pacientes, a idade, a altura e o peso desses pacientes. No exercício 1, era solicitado que vocês calculassem a média, a moda e a mediana da variável idade. Então, eu vou olhar só para a linha da idade. Aqui, eu organizei ela de maneira crescente, principalmente porque, vou tirar isso daqui, principalmente para calcular a mediana. A mediana depende que os dados estejam organizados de maneira crescente ou decrescente, porque a mediana é aquele valor que divide os dados no meio, é aquele valor que está posicionado no centro da distribuição, mas essa distribuição tem que estar organizada. Se vocês não organizarem a idade e pegarem o valor que está lá no centro, pode ser que vocês não achem a mediana. Esse caso específico, o valor que está aqui no centro era o 30, na prova tipo A, e a mediana é 30. Mas, se você olhar para esses dados desorganizados, né, 30, 56, 22, 33, sem ordenar eles em ordem crescente, vocês podem encontrar a mediana errada. Então, a mediana é o valor que divide os dados no meio. Nesse caso, a mediana está na 8ª posição dos dados. Por que na 8ª posição? Porque ela deixa 7 valores antes dela e 7 valores depois. É exatamente o valor central. Quando a mediana ela é um valor... Quando os dados, a quantidade de dados é um valor ímpar de dados, nesse caso 15, a mediana é exatamente o valor que está lá no meio. Se eu tivesse 16 dados aqui, vamos supor que eu tivesse mais um dado aqui, de um paciente, o 16º paciente, ele tivesse 60 anos, aí eu ia acrescentar os 60 aqui na minha tabela. Aí a mediana seria a média dos valores centrais. Por quê? Não existe um valor que divide os dados no meio exatamente, porque fica 8 de um lado e 8 do outro, né? Eu tenho que pegar o valor que está no meio. Quando eu tenho uma entrada de dados pares, né? Nesse caso aqui, 16 dados de entrada, eu precisaria fazer a média dos dois centrais para encontrar a mediana. Mas isso não aconteceu nesse exercício, né? Eu tinha 15 pacientes, 15 dados, e a mediana é exatamente o central, desde que os dados estejam organizados. Então, a mediana está na 8ª posição. É o valor 30, está aqui na 8ª posição. Para calcular a média e a moda, eu não preciso organizar. A moda é interessante organizar para a gente ver mais claramente quantos valores se repetem. Então, nesse caso aqui da prova tipo A, a moda era 30, porque o 30 apareceu 3 vezes. A mediana é 30, porque está na 8ª posição, e a média é a soma de todos esses valores dividido pela quantidade de valores, que é o N. Nesse caso, a média deu 33,3. Prova tipo B. Mesma coisa, organizei a idade, encontrei o valor central 35, é a mediana. A moda é 35 também, porque ela aparece 4 vezes aqui. A média, somei todo mundo, dividi por
15 deu 35,86 de média. Prova C. O valor que está no centro é o 42, a mediana é 42, a média, somei todo mundo e dividi por 15, deu 42,26, e a moda eu considerei quem falou que não tinha moda, quem falou que era multimodal, quem falou que era, colocou todos os que se repetem, porque aqui, por exemplo, o 30 repete 2 vezes, o 36 2 vezes, o 37 2 vezes, mas não tem nenhum que sobressai. Então, a ideia é que não tem moda, não tem um resultado que representa uma maior frequência de ocorrência. Mas pode colocar que ele é multimodal, ou que a moda é o 30, ou 36 também, ou 37. Mas aí perde um pouco a ideia do que significa moda. Moda é aquele resultado que aparece mais, tá? Então, nesse caso, não tem. Tipo D, mesma coisa. Valor central era 52, a média deu 41, e a moda 23, porque o 23 aparece 3 vezes. Prova tipo E. A moda era 33, 33 apareceu 3 vezes aqui. A mediana, que é o valor que está no centro, é o 36, dos dados organizados. E a média, somei todo mundo e dividi por 15, cheguei em 34,33. Bom, isso do exercício 1. Exercício 2. Eu precisava construir uma tabela de classes de frequência e depois, a partir dessa tabela, construir um histograma. Eu pedi que fossem feitas 4 classes, né, exercício 2, organizar os dados em 4 classes e aí preencher essa tabela. A tabela estava aqui com 4 linhas, ou seja, cada linha uma classe. Uma classe que eu chamei de faixa etária, porque a idade vai de um valor até o outro. Como é que a gente constrói tabela de frequência? Com um dado agrupado em classe. A gente vai fazer o maior valor, que é o 57, aqui no caso da prova A, menos o menor valor, dividido pelo número de classes que eu gostaria de ter, que eram 4 classes. O tamanho da classe, então, deu 9,25. Vocês poderiam utilizar o 9,25 ou aproximar para cima, como a gente fazia em sala. Então, eu coloquei as duas aqui. Pode ser que vocês usem o tamanho de classe 9,25, então eu vou andar de 9,25 em 9,25. A classe começa no menor valor da idade, que é o 20, e termina no 20 mais o tamanho da classe. Todas as classes de mesmo tamanho, de mesma amplitude, né? Então, esse 9,25 é a amplitude da classe. A classe começa no menor valor e termina no 29,25. A segunda classe começa no 29,25 e termina no 29,25 mais o tamanho da classe. A maioria de vocês resolveu aproximando para cima, jogando o intervalo, aí a amplitude da classe de tamanho 10. Então, aí começa no 20, vai de 20 a 30, de 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60. E aí foram lá, contaram as frequências. Quantos têm a idade de 20 a 30? Bom, de 20 a 30 são esses aqui, são esses 6. Por quê? A classe termina no 30, mas não inclui o 30. O 30 vai ser incluído na classe de baixo. De 30 a 40 são estes outros 6 valores. Então, frequência absoluta 6, 6. De 40 a 50 é só 41. De 50 a 60 são esses dois. Frequência relativa, dividir a frequência absoluta pelo total, que é o 15. Poderia colocar também as porcentagens. Aqui eu resumi as informações. Como é que ficaria o histograma se vocês consideraram essa tabela aqui, andando de 10 em 10? O histograma ficaria assim. O exercício 1 e 2, só para a gente olhar aqui, o exercício 2 aqui da prova B, eu poderia também andar de 10 em 10, para facilitar. A menor idade aqui, no caso, era 22, a maior era 60. 60 menos 22
dividido por 4, que é o número de classes, deu 9,5, eu aproximei para mais, para 10. Então, ficou 22 a 32, 32 a 42, 42 a 52, 52 a 62. As classes têm a mesma amplitude e as barras têm a mesma largura. As barras do histograma. Histograma é um gráfico de barras coladas. Gráfico de barra separada é outra coisa. Gráfico de barra colada é o histograma, porque quando termina uma classe, já começa a outra imediatamente. Não pode ter espaço entre as barras. O que é esse espaço aqui? É uma barra que teve frequência zero. No caso aqui, entre 42 e 52, não teve nenhuma frequência. Então, a barra está lá embaixo. Não tem barra, ela não tem altura, porque a altura dela é zero. Tá? Prova tipo B, prova tipo C. A menor idade era 26, a maior era 56. A amplitude da classe, se eu aproximasse para cima, ia ser de 8 em 8. Então, o tamanho de cada classe é de 8 em 8. De 26 até 34 tem tamanho 8. De 34 até 42 tem tamanho 8. E aí o gráfico do histograma ficou assim. Frequência, aqui é a altura da barra, e elas estão coladinhas. Tipo D. A maior idade era 55, a menor 23. A amplitude aqui ia dar um valor exato, 8, então não tinha nem como aproximar, você pode usar o 8 direto. E esse é o gráfico também, tem uma barra zerada. Eu tenho que deixar o espaço dela, porque se eu sair dessa barra e colar na outra, não estou representando exatamente o que a tabela está me dizendo. Tem uma barra de tamanho 5, depois uma barra de tamanho 2, depois uma barra de tamanho 0. Tudo bem, posso deixar vazio aqui. E aí uma barra de tamanho 8. E a prova E, maior idade 44, menor idade 23. Amplitude deu 5,25, mas eu poderia aproximar para cima para 6. Cada barra tem uma largura de 6 unidades. E aí poderia representar na frequência 1. Terceiro exercício. O terceiro exercício pediu uma série de coisas. Primeiro, para representar o diagrama de dispersão das variáveis altura e peso. Então, a linha da idade eu já usei no exercício 1 e 2. Altura e peso eu ia usar aqui, mas só dos 5 primeiros pacientes. Né? Então, deixei em letra maiúscula aqui, só os 5 primeiros. Representar no diagrama aqui os 5 primeiros. Depois, construir o diagrama de dispersão usando essa escala. Dos 5 primeiros, calcular a covariância, taxa de correlação e concluir sobre essa taxa de correlação. Então, tinha uma tabela aqui já com os 5 primeiros, só de altura e peso. Só esses 5 aqui me interessavam. Para ver se só para um grupinho pequeno existe correlação, existe uma correlação significativa. Prova A, eu cheguei numa covariância de menos 78. Tem aqui a tabela completa, se vocês quiserem dar uma olhada depois. A média de X é 171,2. A média de Y, que é o peso desses 5 primeiros pacientes, deu 76,8. A covariância, que é a soma aqui dessa última coluna, e essa última coluna é X menos X médio vezes Y menos Y médio. Vamos escrever aqui para não ficar tão grande. Vou deixar aqui só para lembrar. Que seria, na verdade, multiplicar as outras colunas anteriores. Então, a multiplicação, a covariância é a soma dividido por 5, como se fosse a média desses valores aqui. A soma desses valores deu menos 391, mas a covariância eu divido por 5. Deu menos 78. Para calcular a correlação, eu preciso do desvio de X e do desvio de Y. Do desvio padrão do X, que é a altura, do desvio padrão do Y, que é o peso. Então, eu separei duas tabelas aqui para calcular o desvio padrão. Então, a gente parou aqui, preencheu essa tabela e parou. Como é que eu calculo a correlação? Preciso calcular o desvio. Desvio, como é que eu calculo
o desvio x menos o x médio ao quadrado, somo todos os valores, para todos os valores de x, e também divido por 5 para ter a variância. Tiro a raiz para ter o desvio. Então, essa tabela já está dando direto o desvio padrão. Desvio padrão de x, 11,17. Desvio padrão de y, 13,80. Correlação. A correlação é pegar a covariância dividido pela multiplicação dos desvios. Então, ficou aqui esse vermelhinho vezes o roxinho. A covariância dividida pela multiplicação dos desvios deu menos 0,58. Correlação sempre é um valor entre menos 1 e 1. Menos 0,58 é negativo e é fraco, porque valores maiores, nesse caso menores do que menos 0,7, aqui ia dar uma correlação mais significativa. E aqui também tem o gráfico da dispersão. Os pontos estão bem dispersos, né? Eles não estão muito alinhados. Faz sentido eu ter uma correlação bem longe de menos 1, ou bem longe de 1. Segundo tipo de prova, tipo B. Tive como covariância 7,7. E como correlação 0,154, ou seja, uma correlação muito próxima de zero, apesar de positiva, muito fraca. O que indica que os pontos sejam bastante dispersos mesmo. Os 5 pontos iniciais de cada variável, x e y, altura e peso, estão aqui totalmente desalinhados. Eles não têm nenhuma relação, não têm nenhuma correlação. Prova tipo C. Aí eu tive a única prova onde apareceu uma correlação positiva forte. A covariância deu 66. E a correlação, depois de calcular os desvios, dividir a covariância pela multiplicação dos desvios, eu cheguei em 0,95. Eles estavam mais próximos aqui de um alinhamento entre os valores, ou seja, quanto mais alto o paciente, mais peso ele tinha. Nesse caso específico da prova tipo C e dos 5 primeiros pacientes da prova tipo C, né? Então, deu uma correlação positiva bem próxima de 1, 0,9, 0,95. É uma correlação positiva forte. Prova tipo D. Também deu uma covariância negativa e uma correlação negativa fraca, longe de menos 1, porque os valores contínuos aqui estão bem dispersos. Prova tipo E, uma covariância de 67 e uma correlação de 0,5, positiva, mas fraca. Também estão dispersos os pontinhos aqui. Exercício 4. Aí o exercício 4 já era um exercício de introdução à probabilidade, os exercícios parecidos que a gente fez em sala. Eu tinha que completar o espaço amostral, que envolvia o lançamento de um dado e em seguida o lançamento de uma moeda. Então, eu jogo o dado, olho o número desse dado, depois jogo a moeda e olho o resultado da moeda. O dado pode ser de 1 a 6. A moeda pode ser cara ou coroa. Então, pode ser que saia 1 e cara, aqui eu coloquei até a legenda, né? O número é o valor obtido no dado. A letra C significa obter cara. E a letra K significa obter coroa. Então, pode ser que saia o número 1 com uma cara, o número 1 com uma coroa, o número 2 com uma cara, o número 2 com uma coroa. Não sei se eu coloquei todos eles aqui. No espaço amostral. Então, todos os valores aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Um C, 1K. 2C, 2K. 3C, 3K. 4C, 4K. Assim por diante. 5C, 5K. 6C, 6K. Significa que o número que saiu no dado e a letra, o resultado da moeda, cara ou coroa. Quantos valores eu tenho nesse espaço amostral? Qual é a cardinalidade do espaço amostral? 12. Tenho 12 resultados possíveis. E aí, o que mudava de uma prova para outra eram os eventos A e B. No caso da prova 1, o evento era sair um número par no dado e cara.
Um número par no dado, 2, 4, 6. Resultado de cara na moeda é o Czinho. Então, o resultado 2C, 4C e 6C pertenciam ao evento A. O evento A tem tamanho 3. Então, a probabilidade de ocorrência desse evento é 3 sobre 12, que é 0,25, 25%. Então, qual a probabilidade de, nessa circunstância, nesse experimento, de jogar um dado e depois jogar uma moeda, de sair ao mesmo tempo um número par e, em seguida, cara? Essa chance é de 25%. O evento B, nesse caso, era de ser menor do que 3 e sair cara, se não me engano. Isso. O dado ser menor que 3, estritamente menor que 3, então não apareceu o 3C aqui, porque eu queria que fosse menor que 3 no dado. Quem são os números menores do que 3? 1 e 2 são. E na moeda saiu cara, então ficou 1C e 2C. Só dois resultados nesse evento B. A probabilidade de ocorrência era 2 sobre 12, 16%. Agora, para a gente entender o que é a intersecção de eventos e o que é a união de eventos, que alguns de vocês não conseguiram concluir esses exercícios em prova, o que é a intersecção? Intersecção é qual a possibilidade de os dois eventos, as duas situações acontecerem ao mesmo tempo. Comentei com vocês em aula que a intersecção é a palavrinha e, envolve o conectivo e. Isso e aquilo. Isso acontecer ao mesmo tempo que outra coisa acontece. É a intersecção das duas situações. As duas têm que acontecer simultaneamente. Então, se a gente fosse ler na prova, quando é que essas duas situações ocorrem ao mesmo tempo? Sair um número par no dado e cara na moeda, ao mesmo tempo que seja um número menor do que 3 e cara na moeda. Bom, cara na moeda, beleza. Vai acontecer nas duas situações. Mas quando que o número é menor do que 3 e ele é par? Quem são os números que são menores do que 3 e par? Só o 2. Sair cara na moeda é o C. Então, este evento, ele é composto só por um elemento, que é o 2C. O 2C, ao mesmo tempo, pertence ao evento A e, ao mesmo tempo, pertence ao evento C. É o único cara aqui que está no evento A e também está no evento B. É a conexão dos dois. É o que os dois respeitam a regra de composição dos dois eventos. Então, o tamanho desse conjunto A intersecção com B é 1, porque ele tem um único elemento. 1 dividido por 12, que é o total do espaço amostral, deu 8%. A intersecção, a gente podia pensar de duas formas diferentes. Ou por aquela fórmula que eu passei, essa é a fórmula geral da união, perdão. Letra D, queria saber a probabilidade de A união com B. União, probabilidade do primeiro mais a do segundo, menos a intersecção. E esses três elementos a gente já tinha calculado nos itens anteriores. Então, eu faço probabilidade do A mais a do B, menos a da intersecção, e chego na probabilidade da união. Ou ia pensar no que significa a união. União significa os dois eventos acontecerem ou um ou outro. A união é o conectivo ou. Como a intersecção é o conectivo e, uma coisa ao mesmo tempo que a outra, uma coisa e a outra, a união é o ou. Uma coisa acontece ou a outra. Então, ou, nesse caso aqui, vai ser um número par com cara na moeda, ou vai ser um número menor que 3 com cara na moeda. É unir todos os elementos dos dois eventos. Então, eu coloquei aqui quem são os elementos dos dois eventos. Vou colocar aqui, se dá para aparecer o evento A. O evento A era 2C, 4C, 6C. O evento B, 1C e 2C. Se eu quero unir, se eu quero que ou uma coisa aconteça, né, ou o evento A aconteça, ou o evento B aconteça. O evento B, que é a união, né, vai ser o 1 e o 2 que estavam no evento B, unido com o 2, 4, 6 que estavam no evento A.
Então, vai ser 1C, 2C, 4C, 6C. O 2C é o cara que aparece nos dois eventos. E ele só vai aparecer uma vez na união, porque ele é um único elemento. Eu não posso colocar o 2C novamente aqui. Então, o conjunto união tem 4 elementos. 4 dos 12 totais do espaço amostral representa 33%. Então, dependente da forma como eu calculasse, eu ia chegar em 33% nessa prova tipo A. A prova tipo B tem aqui o mesmo espaço amostral, né? Porque a gente estava falando do mesmo experimento. Mesmo espaço amostral, com 12 elementos. O evento A era ser um número ímpar, ao mesmo tempo que sai cara. Perdão, número ímpar e coroa. Número ímpar e coroa. Número ímpar é 1, 3, 5. Coroa é o K. Então, número ímpar e coroa são esses 3 elementos. 3 dos 12 deu 25%. Evento B. Deixa eu ver a prova B aqui, porque está com problema. Eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V. Número ímpar no dado e coroa na moeda. Sair um número menor que 4 no dado e coroa na moeda. Então, menor que 4 é 1, 2, 3. 1, 2, 3 no dado ou coroa na moeda. Cheguei nesses 3 elementos. 3 sobre 12 também deu 25%. A intersecção dos dois, quando os dois acontecem ao mesmo tempo. Quem são os elementos que aparecem nos dois conjuntos? O 1K e o 3K. O 1K e o 3K aparecem nos dois. Então, esse conjunto tem 2 unidades, né? E a probabilidade seria 2 sobre 12, que dá os 16%. Qual é a probabilidade de essas duas situações acontecerem ao mesmo tempo? De sair um número ímpar no dado, coroa na moeda, ao mesmo tempo de sair um número menor que 4 e coroa na moeda. Se é menor que 4, é 1, 2 ou 3. Se é ímpar, é só o 1 e 3. Coroa na moeda, nas duas situações acontecem. Então, é 1 e 3. Tem 2 unidades esse evento. Então, 2 sobre 12, que é o total do espaço amostral, seria em 16%. Também posso calcular a união de duas formas, somando as probabilidades e subtraindo a intersecção, ou pensando em o que é a união. A união é se eu jogasse todos os elementos do evento A e B num mesmo pacote, que seria ou ele ser ímpar ou ele ser menor que 4, ou uma coisa ou outra. Se ele não for menor que 4, ele tem que ser ímpar. Então, menor que 4, 1, 2 e 3. Os ímpares, 1, 3 e 5. Então, todos eles estão aqui. São só esses 4 elementos. 4 sobre 12, 33%. Também tem que dar o mesmo valor. Tipo C, mesmo espaço amostral. Aqui, eu tinha um evento A, que era um número par, coroa na moeda. Número par, coroa na moeda, 2, 4, 6, 2K, 4K, 6K. 3 elementos também, 25%. Evento B era ser menor do que 5 e coroa na moeda. Então, 1, 2, 3, 4, todos eles junto com o K. 4 elementos. 4 sobre 12, 33% de chance de ocorrência de ser menor que 4 ser coroa. A intersecção dos dois são os elementos que aparecem nos dois, é só o 2K e o 4K. São 2 elementos dos 12, deu 16%. E na letra D, a união, que engloba todos esses elementos, aqui é 5. 1, 2, 3, 4 estão no evento B. Não é 6, né? E o 2, 4, 6 estão no evento A. Ou ele é par, ou ele é menor do que 5. Ou uma coisa ou outra. Os pares é o 2, 4, 6. E os menores do que 5 são o 1, 2, 3, 4. Então, estão todos eles aqui. São 5 elementos
dos 12 totais do espaço amostral, deu 41%. Ou eu passo a fazer pela fórmula geral da união, um mais o outro menos a intersecção, também cheguei nos mesmos 41,67%. Prova tipo D. Mesmo espaço amostral. Agora eu queria um número ímpar e cara no evento A, 3 elementos. No evento B, eu queria um número menor que 2 e cara, só um elemento, 8% aqui. Apareceu o resultado todo. A intersecção são os valores que aparecem nos dois eventos, é o próprio 1C, então tem uma única unidade, também deu 8,33%. A união ficou em 25% de chance de ocorrência. E por último, a prova E. Tinha que ser ímpar e cara, também 3 elementos. E na letra B, menor do que 4 ou cara, 3 elementos também. A intersecção são os elementos 1C e 3C. E assim, a união são os ímpares ou menores que 3 aqui, 4 elementos. 4 dos 12, 33%, e a probabilidade da união tem essas duas formas de calcular. Mesmo que eu esteja falando de todas as provas, assistam ao vídeo todo, não assistam só os trechos que eu falei da sua prova específica, porque às vezes eu comentei mais sobre uma prova. E a resolução é muito similar. Então, a resolução das tabelas é muito similar de uma prova para outra. O que mudou foi os dados mesmo. E aí vocês têm que entender o que eram os dados de cada prova, tá bom? Eu coloquei já lá no Siscad as notas dessa prova e as notas de lista. Listas de 1 até 5 estão computadas lá com a nota de lista L1, LI, lá no Siscad, estão contemplando as notas das primeiras 5 listas, então até lista 5. Se você entregou todas as 5 listas, está com 10 nessa nota LI. Se você entregou 4 listas só, você está com 8 nessa LI. Então, é a nota dessas 5 primeiras listas, a gente vai ter mais 5 listas e a nossa segunda prova até o final do semestre. Ok? Obrigada, até a próxima.